Existe uma tarefa que praticamente todo programador iniciante evita, que é subir o seu primeiro projeto no GitHub, porque parece complicado, cheio de comandos e qualquer erro dá a sensação de que você estragou tudo. Mas depois você entende o que está acontecendo e tudo fica muito mais simples. O pior é que muita gente aprende programação, mas evita o GitHub por muito tempo. Isso porque acha que vai quebrar o projeto, apagar arquivos, errar comandos ou simplesmente passar vergonha. E sinceramente, quase todo programador já passou por isso. Só que o problema é, quanto mais você evita, mais complicado o GitHub parece. Na prática, o Git só quer salvar versões do seu projeto. É como o save do videogame, você vai salvando o progresso do seu projeto. E é aqui que muita gente trava quando abre o terminal. É porque parece que qualquer comando errado vai explodir o computador. E agora eu vou mostrar para você como é simples trabalhar com o Git e o GitHub na prática. Muito bem, eu estou aqui com o meu terminal aberto e nós vamos inicialmente digitar o comando git init. Esse comando ele fala para o Git acompanhar a partir de então o andamento do nosso projeto. Depois nós vamos digitar git status. Esse comando já mostra aqui para gente que existe arquivos que estão à espera para ser preparados. Ou seja, esses arquivos eles contêm alterações que o Git ainda não monitorou. Vou limpar aqui a tela, nós vamos digitar aqui git add. Se a gente for novamente digitar git status, veja que esses arquivos eles passaram a ficar com a cor verde. Significa dizer que o Git já preparou esses arquivos para que eles possam ser comitados. Então nós vamos comitar agora os arquivos que foram preparados. A gente digita git commit -m e aqui a gente vai dizer primeiro commit. Pronto. Se a gente for digitar novamente git status, veja que não existe mais nenhum arquivo para ser preparado. Nós vamos fazer aqui uma alteração. Vou digitar aqui vim readme e eu vou colocar aqui nesse arquivo primeiro commit. Ok? Vou salvar o arquivo e quando a gente digita novamente git status, veja que o Git já identificou que existe um arquivo para ser preparado. Então nós vamos fazer o seguinte, a gente vai digitar git add. Eu posso usar o ponto, como eu posso usar também o nome do arquivo. E agora eu vou digitar git status. O git status é o comando que você mais vai utilizar para identificar os arquivos que foram alterados e que estão já preparados para serem comitados. Vou limpar aqui a tela para ficar mais fácil. Vou fazer um outro commit. Vou digitar aqui, ó, read. Ok. Então, se eu digitar git status novamente, os nossos arquivos eles já estão prontos para a gente colocar no repositório remoto. Você viu como na prática é simples? Antes da gente partir para o repositório remoto, eu gostaria de pedir a sua ajudinha aqui no canal. Esse talvez seja o momento mais importante para quem está começando. É agora que seu projeto realmente passa a existir para o mundo. Muito bem, eu estou aqui com o meu repositório no GitHub aberto. Inicialmente nós vamos clicar em New para criarmos um novo repositório e aqui eu vou digitar o nome do meu repositório. No caso, eu vou digitar refatoração JS. E aqui a gente vai digitar a descrição do nosso projeto. Feito isso, a gente vai definir algumas configurações. Se o repositório é público, eu vou deixar como público. Se a gente vai anexar diretamente nesse repositório um arquivo README, como a gente já tem isso pré-definido no projeto, eu vou deixar como off. Aqui, se a gente quer adicionar um git ignore para ignorar alguns arquivos e o tipo de licença. Vou clicar em Create Repository. Tá lá. Veja que o nosso repositório ele foi criado inicialmente. Aqui nesse comando, eu vou ampliar aqui a tela. Muito bem. Aqui ele nos dá algumas orientações para que a gente configure o nosso repositório local. Então aqui ele cria um arquivo README caso não exista. Aqui nós temos o git init que nós acabamos de fazer, git add readme que a gente também já fez, o commit que nós também já fizemos. Esse comando aqui, ele força a branch principal ser a branch master. No caso, o meu projeto já é a branch master. O que nós vamos fazer? Nós vamos copiar essa linha e vamos até o nosso terminal. Aqui no terminal, nós vamos colar essa linha que nós acabamos de copiar
copiar no repositório remoto e vamos dar um Enter. E agora nós precisamos subir o projeto para o repositório remoto. Como é que a gente vai fazer isso? Git push origin master. Note que os nossos arquivos, eles subiram agora para o nosso repositório remoto. Voltando ao nosso repositório remoto, o que nós vamos fazer? Nós vamos atualizar a página. Note que todos os arquivos que a gente havia salvo e feito o controle no nosso repositório local, eles agora estão online. Viu aí? Seu projeto agora está no GitHub. Você percebeu que o medo era maior que a dificuldade real? Então, o problema nunca foi o GitHub. Era a sensação de que a coisa era muito complicada. E um detalhe, quase tudo na programação é assim. Todo programador que trabalha hoje na área, ele já teve medo do primeiro commit. Só que a diferença é que eles continuaram e estão lá. Qual a parte que mais te assusta hoje no Git? Deixa aqui nos comentários. E no próximo vídeo eu vou estar trazendo mais um erro que trava muitos iniciantes na programação. Eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.